Como representar a fachada de uma edificação. E na aula de hoje você vai aprender a representar a fachada dessa edificação aqui. É um projeto de uma casa que foi construída na cidade de Corbélia, Paraná, lá em 2016, e é uma casa padrão Minha Casa Minha Vida. A gente vai fazer agora a representação da fachada frontal. Para isso você vai precisar da planta baixa, da planta de cobertura e também do corte da sua edificação. Então eu já tenho aqui o meu corte coladinho, esse seria o corte A. Aqui eu tenho a planta baixa colada na posição da fachada frontal e aqui eu tenho a planta de cobertura para poder entender os detalhes do telhado. O primeiro passo é você fazer a representação da sua linha do solo. E eu vou puxar essa representação da linha do solo exatamente da mesma altura do meu corte que já está lá pronto. Eu vou fazer tudo isso com a lapiseira 03, um traço bem fininho, porque se errar é mais fácil de apagar. Depois, o próximo passo é puxar as paredes aqui da minha planta baixa. Eu vou puxar somente esse cantinho, este daqui, para poder fechar aqui a minha representação. Aqui também eu vou puxar este cantinho, que eu vou estar vendo essa parede aqui na frente. E as espessuras das paredes, por exemplo aqui, você não precisa puxar porque é a representação da fachada. Então na fachada você não vai ver aqui a espessura da parede. Ao contrário daqui que você está vendo essa espessura aí. Depois, o próximo passo é já puxar as alturas do seu projeto. Então eu vou pegar aqui a minha altura da caixa d'água e vou fazer uma linha aqui de fora a fora. E aqui eu já estou marcando a altura da caixa d'água. Depois disso, eu já vou puxar a altura do meu beiral, que é esse cantinho aqui, ó. Essas duas linhas eu vou puxar e vou representar elas aqui. Vou fazer um traço aqui bem fininho, só aqui do lado de fora. E já vou puxar esse cantinho aqui do beiral da minha edificação, lá da planta baixa. Então aqui eu já tenho o meu beiral fechado aqui. Eu vou puxar essa linha aqui de fora a fora, depois vai ter algumas coisas que eu vou apagar, mas aqui já vai ter a base da minha fachada. Depois que eu fizer essa representação, eu já vou interpretar como que é o meu telhado aqui nessa parte da edificação. Então aqui eu tenho a minha planta de cobertura, aqui está a minha caixa d'água, que é essa linha que eu já puxei aqui, e agora eu vou representar esse telhado aqui. Essa água está com uma seta para o lado esquerdo, então quer dizer que ela está inclinada aqui para o lado esquerdo, igualzinho aqui como está no corte. Então o que eu vou fazer? Eu vou puxar essa altura aqui do corte, que é a altura da minha água, e vou fazer a marcação nesse pontinho aqui. E aí eu vou pegar desse canto de cima do beiral e vou ligar até esse ponto que eu acabei de fazer. Só para você entender, vou te mostrar aqui na maquete qual é a parte que a gente está desenhando. Então aqui eu vou ter a minha água, que está do lado esquerdo da edificação, e o que eu fiz foi puxar essa espessura do beiral e essa altura aqui da cumeira. Depois disso, você também vai ter essa espessura aqui do beiral, que é o que a gente vai fazer agora. Para fazer essa espessura é bem simples. Basta você marcar, pegar desse cantinho aqui e ligar com o jogo de esquadros até chegar aqui na parede. Ou descer dessa linha 12 centímetros, igual a gente faz lá a representação da perna, do caibro, para poder fazer essa espessura aqui do beiral. Os excessos eu já vou apagar aqui, para já ir aparecendo aqui a nossa fachada. Aqui também eu apago, aqui também eu apago, esta linha aqui de cima também vou apagar e aqui também. Agora eu vou fazer o meu telhado aqui do lado direito, que é essa água aqui. Essa água está caindo aqui para frente, é uma cobertura de telha cerâmica com inclinação de 35%. A inclinação de cada telha você sempre tem que consultar no catálogo do fabricante da telha. Então aí eu vou fazer o cálculo, vou pegar da cumeira, que está aqui, até o beiral, que é a distância de 4,75, e jogo nessa fórmula aqui. X vai ser o 4,75, I é a inclinação e H vai ser a altura da minha cumeira. Então esse valor aqui que eu vou estar descobrindo vai ser de 1,66. Então eu vou pegar desta linha de cima e lançar para cima
1,66. E assim eu vou estar fazendo aqui a minha água da cobertura. Esse excesso aqui também eu vou apagar e aqui também. Esse pedacinho, esse retângulozinho que ficou lá no fundo, é essa parte da caixa d'água que está aparecendo lá no fundo. Olha. É esse retângulozinho aqui da caixa d'água que aparece lá no fundo. Essa parte cinza aqui das telhas que eu acabei de fazer é justamente esse retângulo aqui. É aqui que a gente tem as nossas telhas. Essas duas linhas que eu estou deixando aqui, vai ser no caso essa espessura aqui do beiral da minha edificação que eu estou já representando. Feito isso, eu agora vou representar as vigas que eu vou ter aparente aqui no meu projeto. Então aqui no caso, na varanda, eu tenho uma projeção de viga que está vindo até esse cantinho aqui da parede. Então para representar a viga, eu vou pegar e lançar desta linha para baixo, 30 centímetros, e vou marcar ela aqui. E também vou pegar esse cantinho da parede e vou descer ele aqui. E aí a minha viga, ela vai até chegar na parede. Chegou na parede, eu já vou apagar tudo isso daqui. Por que eu apago? Porque a viga, ela está alinhadinha com a parede. Está na mesma distância, então não pode ter nenhuma linha dividindo aqui. Se a parede estivesse mais ao fundo, aí aqui teria essa divisão, porque a viga estaria mais à frente. Mas, como está tudo alinhadinho, eu não posso ter nenhuma linha separando aqui, e aí ela fica desse jeitinho aí. Fiz a viga, agora eu vou representar os meus pilares. Então eu vou puxar esses dois cantinhos aqui do meu primeiro pilar e vou representar ele até aqui embaixo. E também os dois cantinhos deste pilar aqui e vou representar ele até aqui embaixo. Como os pilares também estão alinhados com a viga, eu vou ter que tirar essa linha aqui, vai ficar tudo a mesma coisa, porque está tudo no mesmo alinhamento. Depois que eu fiz isso, eu vou lançar o nível aqui da minha varanda. O nível da minha varanda vai ser de mais 10. Então eu vou pegar aqui da linha do solo para cima e vou lançar o 10. Aqui eu vou retirar essas linhas e vai ficar tudo a mesma coisa, porque o piso da varanda está alinhado com os pilares. Se eu olhar aqui pelo desenho, ele está todo no mesmo alinhamento. Então, por isso que eu não posso ter nada separando aqui. Depois disso, eu vou representar a minha janela do espaço gourmet que está lá no fundo. Então, eu vou puxar os dois cantinhos dela aqui. Vou representar ela aqui na fachada. E aí, a altura dela, eu vou precisar pegar aqui da planta no meu quadro dos quadrilhas. As dimensões dessa janela são as seguintes. Ela tem 1,60 de largura por 1,70 de altura e 40 de peitoril. Então, do nível 10 para cima eu lanço 40 e desses 40 eu lanço 1,70. E aí eu fechei a minha janela aqui. Esse cantinho aqui, ele está atrás do pilar, por isso que daí eu não represento. Para fora eu vou jogar os 5 centímetros do marco da janela. Essa porta aqui eu não vou ver na minha fachada, porque ela está de lado. Essa janela eu vou ver, então eu vou puxar os dois cantinhos dela. As dimensões dessa janela, ela tem 40 por 40, aliás, 40 por 1,70 e 40 de peitoril. Então aí eu vou lançar também do nível 10 para cima, 40, e desses 40 eu lanço 1,70. E aí para fora eu jogo os 5 centímetros do marco da minha janela. Minha última abertura vai ser essa janela aqui do dormitório, puxo aqui os dois cantinhos dela, também vou estar representando aqui na fachada. As dimensões dessa janela é 2 metros por 1,70 e 40 de peitoril. Então, do nível 10, vou pegar a alinhadinha aqui com as outras janelas, eu jogo 40 e desses 40, 1,70 vai ficar nas mesmas alturas das janelas anteriores. Depois disso é só jogar os 5 centímetros do marco para fora e aí eu finalizei a minha janela. O último item que você vai fazer é a representação da sua calçada. Então você vai puxar desse cantinho aqui e vai marcar a sua calçada aqui. E a altura da calçada também é 10, então eu vou puxar ela aqui
vai estar na frente de toda a minha edificação. Então aqui eu vou tirar essas linhas aqui da parede, vou tirar essa linha aqui também do pilar, porque a calçada ela está se sobressaindo em relação a toda a edificação, por isso que ela fica sem nenhuma linha aí. Eu não vou precisar fazer a representação do solo para baixo, aqui para as laterais, deixando 50 centímetros da linha do solo já tá bom. O lado bom é que nesse desenho você não precisa cotar, mas você precisa especificar todos os materiais de revestimento. Então, por exemplo, aqui você vai puxar uma linha de chamada e vai escrever lá: cobertura, telha cerâmica, inclinação 35%. Esse retângulo aqui da caixa d'água, você também vai puxar uma linha e vai escrever volume caixa d'água, pintura acrílica cor preta. Você que vai especificar lá os seus materiais de revestimento. Nessa parede, mesma coisa, você puxa uma linha de chamada e especifica o revestimento. Então poderia ser pintura acrílica cor branca, beiral, pintura acrílica cor branca. Nessa parede, se você colocasse um revestimento, digamos que você quer fazer um revestimento para marcar o acesso da edificação, colocando o tijolinho à vista só aqui. Aí você teria que fazer uma linha separando e representar tijolinho por tijolinho, puxa lá uma linha de chamada e escreve tijolinho à vista. Claro que se você faz isso à mão, você vai ter mais trabalho. Se você faz em um software, vai ser rapidinho, né? Aqui você vai puxar linhas de chamada, especificando a janela, janela, janela. Uma linha de chamada especificando qual que é a cor dessa parede do meio, que inclusive ela não tem essas duas linhas aqui, fica só a parede do meio aqui. Especificando qual que é a pintura do beiral, da calçada, de todos os itens que você tem que puxar uma linha de chamada e dizer qual que é o material de revestimento. Mais um item aqui que faltou a gente representar, que é a churrasqueira. Então você vai puxar lá a altura da churrasqueira do corte A e vai fazer com as mesmas dimensões que você fez aqui no corte A. Então aí você tem que puxar também lá na sua planta baixa, a churrasqueira que vai estar lá no fundo, e fazer ela com as mesmas dimensões aqui do corte A. Ela vai ter 5 aqui de espessura da tampa da chaminé, descendo 15, aí joga 5 para dentro para fazer aqui os tijolinhos que vão estar sustentando a tampa da chaminé. Então 5 de espessura, 5 para dentro, 15 a espessura do tijolo, para o lado esquerdo a mesma coisa, 5 de espessura, 15 do tijolinho, e aí fecha a nossa chaminé. E na chaminé também você puxa uma linha de chamada, escreve qual que é o material dela. Para finalizar a nossa fachada, você vai colocar aqui também o título, fachada frontal, escala 1 para 50, e aí você vai fazer os traços, que é um dos momentos mais importantes da sua fachada. Tudo que estiver mais à frente, você vai precisar fazer com um traço mais forte. Então, olhando na planta, é que você vai saber o que está mais à frente e o que está mais ao fundo, tanto na planta baixa como na planta de cobertura. Olhando aqui na planta, o elemento que está mais à frente é a calçada. Então, o local onde você vai usar o traço mais forte de todos vai ser na linha do solo e na sua calçada. Depois da calçada, o elemento que está mais à frente é essa parede que está dividindo a edificação ao meio. Então aqui você vai precisar também usar um traço bem forte, porém esse traço tem que ter uma pressão um pouco menor que aqui da calçada. A calçada tem que ser o mais forte de todos. Se você precisar, você pode passar aí umas 2, 3 vezes o traço forte para ficar bem destacado. Esse beiral, ele está exatamente alinhado com a parede. Você percebe aqui pela planta baixa que ele está na mesma distância. Então o mesmo traço que eu uso na parede, eu vou usar no beiral. Inclusive aqui eu posso deixar sem essa divisão, posso fazer ele todo igual. Se o beiral é da mesma cor que a parede, você tira essa divisão. Se for uma cor diferente, aí você tem que manter. Nesse caso, a gente vai estar dizendo que esse beiral está com a mesma cor da parede, por isso que daí ele fica sem essa divisão. Esse beiral aqui, que é essa linha tracejada, que é esse beiral inclinado, também está na mesma distância, então também você vai fazer o traço mais forte aqui. Dos elementos que estão aqui no desenho, depois a gente vai ter as paredes, e aí as paredes você vai precisar fazer um traço médio. Então toda essa lateral aqui dos pilares, da viga, você tem que usar exatamente o mesmo traço, porque esses elementos estão exatamente na mesma distância, incluindo essa janela. Como essa janela está nessa parede, você tem que usar o mesmo traço aqui. A mesma coisa nessa parede lateral aqui. E aqui também.
Essa parede aqui da varanda, que é essa janela, está mais ao longe, então você tem que fazer um traço mais fino dessa janela em relação a essa parede aqui. Aí nós temos a cobertura é um elemento inclinado, então aí você precisa fazer o degradê do traço. O que é isso? Você vai precisar destacar mais aqui na frente e deixar mais fininho lá no fundo. O traço mais fininho de todos vai ser a caixa d'água, aliás, a churrasqueira. Porque se você olhar lá na planta de cobertura, a churrasqueira, a chaminé, ela está lá ao fundo. Então aí vai ser o traço mais fino que você vai precisar utilizar nessa fachada frontal. No próximo vídeo eu vou te mostrar como fazer a fachada lateral direita.